Essa aqui é a Future Law, junto com o Bruno e o Cris, nós fazemos parte aí de uma plataforma de ensino de tecnologia voltado para o mundo jurídico. São atividades, né, conteúdo, livros e cursos focados aí em ensinar como é que a gente usa essa tecnologia, esse ferramental todo aí para a galera do direito. Então é a única plataforma que é focada nesse tipo de atividade. E nós estamos lançando agora e estudando aí já em fase avançada uma parceria aqui com a Thomson Reuters, por isso eles nos convidaram para falar aqui. Então é uma parte de educação e outra parte de consultoria para que a gente possa ajudar os escritórios, departamentos jurídicos a entender como é que a mudança de cultura permite a utilização dessas tecnologias. Porque a gente tem escutado aí, né, direto, advogado robô, né, que tudo faz sozinho, e a gente sabe que isso aí não é verdade, né? A gente que trabalha com isso, nós estamos bem longe disso, e o ser humano ele é essencial para tudo isso dar certo. Então são ferramentas que a gente precisa primeiro entender qual é o potencial de utilização e depois tem que mudar a cultura da empresa, do escritório, porque a gente vê bastante também, né? Somente órgãos públicos vão lá, contratam uma super ferramenta e depois 5 pessoas utilizam. Então, via de regra, toda a tecnologia ela é subutilizada, que as pessoas acabam não entendendo. Então, é preciso, da mesma forma, né, que a gente precisa entender para que a gente pode usar, precisa também formar as pessoas e as equipes para que possam fazer o melhor uso aí dessa tecnologia, né? Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre essa questão do uso da inteligência artificial no mundo jurídico. Então, essa revolução toda do direito, ela tem uma lógica própria pelo seguinte, né? Essa nova forma de prestar serviços jurídicos. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas a expressão mundial que tem sido utilizada é o digitization. Isso quer dizer o seguinte: 80% de todos os dados, né, gerados no mundo, eles são chamados dados não estruturados, dados que não foram lançados em nenhum tipo de sistema, né? Então, quer dizer, a partir do momento que a gente pega e escreve alguma coisa no Word, por exemplo, você perguntar lá quantas palavras você escreveu, o sistema dá. Uma vez que o dado está estruturado, você pode tirar qualquer tipo de relatório, fazer qualquer tipo de pergunta, mas isso não era possível com o dado não estruturado. Então, essa nova tecnologia, chamada de computação cognitiva, permite que tudo aquilo que é não estruturado, voz, texto, foto, se transforme em linguagem computacional. Isso é o digitization, transformar tudo que é analógico em digital. E isso gera milhares de novas oportunidades, porque são 80% dos dados que são dessa maneira. Então é um ganho de informações gigantesco, né? Então tem, primeiro, possibilidade de transformar o que é analógico em digital, e depois a capacidade computacional de leitura rápida de tudo isso, que é a análise de Big Data. Então são essas duas características que estão permitindo toda essa revolução tecnológica, né? E isso cria um fenômeno chamado digitalization. São palavras parecidas, mas o conteúdo é diferente. Aqui o digitization é o analógico digital. E digitalization é esse novo modelo de negócios, a partir da leitura de dados, né? Então, para vocês terem uma ideia, a Amazon vai começar a entregar livros e outros produtos por drones. E esse drone vai ter uma câmera, e a câmera vai ficar filmando o que está acontecendo, e ela já entendeu que, por exemplo, ela vai passar em cima de uma casa que a grama está alta, ela vai mandar uma notícia para o cortador de grama: ó, vai lá naquela casa que você vai ter um novo cliente. Então, são novas possibilidades que geram, né, que são geradas a partir da análise de dados e da utilização desses dados não estruturados, e tudo isso de forma automática, né? Então, isso tem contribuído para um novo modelo de negócio, que é o negócio digital, que é o negócio baseado em tecnologia mais informações. E isso tem transformado todos os setores, e obviamente o setor legal também, né? O setor jurídico, da área do direito, tem uma transformação muito grande. Por quê? Porque
todos os atos dos processos são públicos e a gente tem acesso cada vez mais pelo processo eletrônico. Por outro lado, a gente também tem a lei de acesso à informação. Então a gente tem todos os dados abertos. Não sei se vocês já viram um site, por exemplo, que é dadosabertos.gov, que é o site do governo federal. Então você tem todas as empresas públicas hoje têm que publicar lá as suas informações. Então a gente tem uma quantidade de informações muito grande, né? E é uma quantidade tão grande que vão demorar muitos anos, todo mundo trabalhando com a tecnologia para a gente determinar, né, organizar, tratar essas informações para extrair os melhores dados, como a gente vai ver aqui, né? E aí, desse modelo novo de negócios, baseado em dados, em tecnologia, esse ano foi criada a B2L, cujo presidente é o Bruno, acabou de sair ali, e isso tem 2 meses e meio. Então, em 2 meses e meio já são 52 empresas só focadas em tecnologia para o direito. E basicamente, né, estou falando para vocês, todo mundo fala o advogado robô, etc. Lá. Até o advogado robô está andando. Lá, ó, lá no fundo. Lá. Só que o advogado robô, a inteligência artificial é exatamente aquela representação. Você olha por fora é um robô, por dentro é um ser humano. É exatamente aquilo. Entendeu? Aquilo é a representação da inteligência artificial. Porque a inteligência ela é artificial. Quem dá a modelagem é o ser humano, como nós vamos ver aqui, né? Então, e aí a gente vai ver o seguinte, praticamente são plataformas de acordo, de automação, de ciência de dados, né? Então não tem nenhuma dessas empresas que estão fazendo o core do advogado, né? O trabalho realmente do advogado, do juiz promotor. São trabalhos auxiliares, ferramentais para que a gente possa melhorar aí a nossa prestação de serviços jurídicos, né? E por outro lado, o que acontece? As pessoas que não estão sendo formadas para essa nova realidade, essas sim vão ter dificuldades no mercado de trabalho, mas quem sacar isso rápido e começar, como vocês que estão aqui, procurar entender essas ferramentas, como é que elas funcionam e saber usar, isso é um ganho muito grande para a carreira, né? Para vocês poderem aí avançar não só dentro de onde vocês já estão, como abrem outras possibilidades aí também, né? O outro caso que mostra isso é do Cris, que está ali também. O Cristiano da Localiza, lá, tá vendo? A plateia aqui tá ó, presidente da B2L, o Cris aí, que é o caso do ano, né? Que ele conseguiu, por meio da utilização de várias startups, mudar todo o modelo de negócio. Então veja, é uma questão de gestão, de cultura, e ele usou diversas ferramentas, tanto que vocês veem que não é uma só. Então, quer dizer, se não tem o gestor jurídico para extrair o que tem de melhor dessas ferramentas e utilizar isso na mudança de processos internos, isso não acontece nada, não adianta ter o sistema, né? A gente precisa, né? A gente estava falando lá de cultura. Sem a cultura e sem o gestor, isso aqui não funciona. Então, nada disso é automático. O robô não existe, ele não faz nada, né? Então, ele utilizou plataformas de automação de documentos, plataformas de acordo, de organização dos dados, e a partir desse movimento conseguiu diminuir mais de 50% o estoque de processos. E com savings para a empresa de mais de 50 milhões, 60 milhões, né, Cris? Que 70, né? Eu não falo porque não sei se pode falar, né? Mas 70 milhões. É uma SA, né? Os dados estão publicados, quer dizer, ele conseguiu 70 milhões de dados, né? Atestados, né? De que foram produto desse trabalho dele para a empresa a partir da utilização dessas várias tecnologias, certo? Então, primeiro, direito digital. A gente, alguns falam aí que o direito digital é uma área própria, né? Eu não acho, né? Inclusive tem um livro muito legal do Marcel Leonardi, que é diretor do Google, que também faz tempo que ele também defende essa posição, que no fundo o que acontece? Como a tecnologia está no fato gerador, porque a lei não nasce, né, do fato social, como o uso da tecnologia hoje está no fato social, o problema também continua no próprio ramo do direito. Quer dizer, o direito digital é a gente encarar problemas de tecnologia dentro do direito, mas ela não é uma área autônoma do direito. Então a gente pega lá, o trabalhista, o cara foi mandado embora porque falou mal da empresa no Facebook. É um problema de direito digital, não é isso? Criminal, todos os crimes aí cibernéticos, a gente tem visto aí ransomware e todos esses outros crimes, né?
Inclusive, a Lei Carolina Dickmann é um grande exemplo disso. Então, passou a ser crime invadir um celular. Mas onde que está isso? O artigo 154 do Código Penal. Então, mudou um artigo do Código Penal, né, para aprimorar essa situação. Mas está lá. Então, não foi criado um código de direito digital. Isso não existe, nunca vai existir. Tem lá o Marco Civil da Internet, que fala algumas coisas gerais da internet, né? Privacidade, guarda das informações, mas questões ligadas à governança da internet, a utilização de modo geral, mas não fala de direito material propriamente dito, né? O constitucional, que de todos esses é o mais impactado por essa questão de tecnologia, em função dos direitos fundamentais. Então, direito à imagem, né? Direito à informação, porque essas bolhas, né, que a gente vê, por exemplo, o Facebook, você gosta ou não de uma coisa, eu não gosto, não gosto. Daqui 2 semanas só vem aquilo que é a sua preferência, porque o algoritmo entendeu qual é o seu perfil, como é que você pensa, e ele funciona como um filtro de informação. Então ele entende, né, que ele vai te ajudar a te mandar as informações mais relevantes possíveis. Mas por um outro lado, isso gera um problema muito grande, que é a falta de diversidade de informação. Porque daqui a pouco, né, aquela história lá do mito da caverna do Platão, nós estamos olhando sombra, nós não sabemos mais o que é a realidade, porque a gente está, de fato, só enxergando aquilo que o nosso perfil determinou como mais relevante para a gente. Então a gente tem direito à imagem, direito à informação, né? E toda essa questão de privacidade, porque se a grande revolução dos negócios, né, que a gente está vendo, é a organização e a leitura de dados, quem é o combustível dessa revolução tecnológica? Somos nós, são os nossos dados. Então, essa questão de privacidade dos dados é a grande questão mais complexa do mundo todo, né? Tem a GDPR, que é a legislação europeia, que vai começar a sua vigência em 2018. Então, nós vamos falar aqui de jurimetria. Para ter jurimetria, você tem que organizar os dados. Para organizar os dados, você tem que estar compliance com a GDPR, não é isso? Então, organizar os dados, como é que você coleta, como é que você armazena, como é que você transfere. Então, realmente é uma preocupação muito grande de todas as empresas em relação a essa questão aí de direitos fundamentais, né? Então, a gente estava no outro painel com nossos amigos aí do departamento jurídicos e discutindo sobre compliance, né? Então, mesmo as empresas brasileiras, antes de sair a nova legislação, porque tem 2 projetos de lei que vocês devem acompanhar, né? 330 no Senado e 5276 na Câmara, de proteção de dados aqui no Brasil, mas todas as empresas que de alguma maneira já têm como clientes ou fornecedores empresas europeias, já tem que estar compliance com a GDPR desde já, porque senão não pode mais se relacionar com essas empresas, né? Consumidor, mesma coisa, comprou pela internet, então vários problemas ligados à tecnologia e responsabilidade civil. Carro autônomo matou uma pessoa, quem que é responsável? É o dono, é a empresa. Ou seja, o direito digital nada mais é do que a aplicação da tecnologia no fato social, em todas as questões do nosso dia a dia, né? E isso vai gerar alterações e mudanças na legislação própria de cada ramo do direito. Então, em nenhum momento, aqui tem um lugar, né? Em nenhum momento eu acredito, e eu acho que a maioria dos autores também, de que a gente vai ter um chamado direito digital. A questão da sustentabilidade, né, que é chamada sustentabilidade digital. Porque essa velocidade de criar produtos e serviços não pode atropelar a aplicação dos conceitos de sustentabilidade. Porque hoje o jurídico ele tem que estar lá na mesa de inovação. Porque não adianta você soltar um produto e de repente vazam os dados dos clientes, aquela empresa acaba, né? Porque sustentabilidade a gente sabe que é perenidade, não é isso? É continuar no tempo. Então, se você não cuidar do produto desde o nascedor, então todas as coisas de design thinking, agora que todo mundo fala, então o jurídico tem que estar lá desde o começo da inovação para acompanhar todos os passos do produto, né? Especialmente nessa questão de proteção de dados pessoais, né? Então, assim, quais os limites da tecnologia em relação ao emprego, né? Então, quer dizer, será que tem limites do uso na advocacia? A gente entende que sim, porque você tem um ato que é privativo do advogado, do juiz, para as outras coisas pode, mas para aquele ato privativo não. Então você tem que equilibrar os interesses, né? Harmonizar essa utilização também com aquilo que é prerrogativa de cada profissão. Porque senão você ultrapassa também, né, aquilo que nós estudamos vários anos para entender e fazer, né?
E o mais importante, como a gente falou, como é que nós vamos formar as pessoas para essa nova realidade? Semana passada eu tive lá no evento chamado RD Station, não sei se vocês sabem, é um sistema de marketing, né? Que você, quem utiliza, consegue saber de onde vieram os leads, né? As pessoas na sua campanha digital, etc. Tinham simplesmente 12 mil pessoas lá, pra vocês terem uma ideia. E aí, o que os caras que trouxeram o RD Station do Brasil entenderam? Que eles tinham que formar o mercado para vender o produto deles, entendeu? Então, é o que a gente tem conversado com todas as empresas aqui, IBM, Oracle, Thomson Reuters, que a gente conhece aí todo o pessoal. Se a gente não formar as pessoas para usar, né, e para saber o potencial, também ninguém vai vender, porque o mercado ainda é algo muito novo, né? Então, esse exemplo do RD Station, ele é fantástico, porque eles criaram o mercado. Essas 12 mil pessoas há 2 anos atrás não sabiam o que era. Então eles fizeram evento, formação, e eles começaram a criar toda essa lógica em cima da utilização dos produtos, né? E aí a automação também nem sempre, ou na maioria das vezes, não utiliza inteligência artificial, como também muitas pessoas acham. Então, quer dizer, direito digital é uma coisa, automação é outra. Então você fazer, né, por exemplo, contratos padronizados. Se a gente pegar um Word junto com Excel, criar uma tabela de nomes e mais o Word com os espaços e cruzar as coisas, ele vai fazer um contrato automatizado e isso não tem nada a ver com inteligência artificial. Não é isso? Relatórios também, no Excel, você tem toda uma planilha lá, você joga um dado, a planilha toda já te entrega um outro dado com dashboards, bits, etc. Isso também não é inteligência artificial. Então, a automação nem sempre, ou na maioria das vezes, não se utiliza da inteligência artificial para esse tipo de trabalho. O que a gente tem visto que a automação tem utilizado aí a inteligência artificial? Na parte de cadastro. Por quê? Quando a gente vai lá no judiciário, nós já vamos falar isso aí na jurimetria, se a gente vai fazer uma pesquisa de erro médico, e lá alguém na hora de cadastração escreveu ação indenizatória, você buscou todos os processos de erro médico. Será que aquele número de processos realmente reflete o número de processos de erro médico do Brasil? Certeza que não, entendeu? Porque o cara escreveu indenizatória, então não vai aparecer o erro médico naquilo lá. Então, o que acontece? A partir dos recortes que a gente faz, né, e procura, você vai buscar aí na petição, aí sim utilizando a computação cognitiva, essas entidades para melhorar o cadastro, entendeu? Só que isso não é possível ainda fazer nos 100 milhões de processos para todos os assuntos. Então, você tem que escolher um target, né? Vou pegar essa pesquisa, vou entender, então, quero estudar, sei lá, tal reflexo no mercado financeiro. Então, são 100 milhões de processos. Então, eu vou ter que escolher. Então eu vou achar todos os CNPJs e instituições financeiras. Beleza. Então, você fez um recorte ali e saiu de 100 milhões de processos para 2 milhões. A partir disso, vamos tirar aquilo que não é o assunto que eu quero com certeza absoluta. Então, eu caí para 500 mil. Caí para 200 mil. E aí, nós vamos buscar dos 200 mil a petição inicial para melhorar o cadastro e chegar aos 30 mil, que é o banco de dados necessário para aquela pesquisa, entendeu? Então, o que tem acontecido muito? A gente vê dashboards bonitos, maravilhosos e tal, mas será que essa informação ela é verdadeira? Que é a chamada segurança cognitiva? Será que Então, fazer jurimetria, volumetria, não é simplesmente dar um resultado. É você primeiro começar pela curadoria do banco de dados. Sem um banco de dados correto, você nunca vai ter um resultado correto. Então, esse é o ponto principal aí, né? E que é muito trabalhoso. Depende de pessoas, depende de pesquisadores, pessoas que entendem do assunto, né? Então a gente tem já M&A, emissão de debêntures, né? A Netlex que o Cris usou lá na Localiza. Nós acompanhamos lá o trabalho. Por exemplo, emissão de debêntures, são 350 documentos. Já são todos automatizados, entendeu? Então, quanto isso ganha, né, de produtividade? Outra empresa que a gente conhece lá, um jurídico que faz bastante contrato, o diretor, que é nosso amigo, falou, poxa, nós chegamos aqui, todo mundo ficava fazendo contrato até 10h30 da noite. Hoje o contrato automatizado está na área de suprimentos, e agora nós participamos das reuniões, nós podemos entender o estratégico. Então é para isso que serve a tecnologia, né? Para a gente ganhar tempo para fazer atividades de maior valor agregado, né? E relatórios em geral. Então, a computação cognitiva, a gente começa a utilizar, né, a partir do cadastro correto. Também tem uma confusão muito grande entre jurimetria e volumetria. Porque volumetria, o que é? Quantos processos tem, onde estão, qual é o valor, né? Quem são as pessoas. Isso é volumetria, não é jurimetria.
Então, jurimetria é quando você começa a fazer análise preditiva, você começa a fazer as correlações, né? E usar estatística para uma melhor tomada de decisão. Então, simplesmente quando você organiza os dados, isso é volumetria, não é jurimetria, né? Análise de risco e compliance, que eu vou mostrar um case aqui para vocês, né? Investigação, fraude, etc, né? O nosso tempo, obviamente, aqui é curto, mas são muitas coisas aí que a gente tem. Então, aqui, a gente começa a entender um pouco essa diferença entre dado estruturado e não estruturado. Então, o TSE, junto com o TCU, veja, porque o que nós estamos falando é o seguinte, né? Eu, inclusive, tenho um curso aqui, a área minha aluna lá, curso de Ciência de Dados aplicado ao Direito, que é o primeiro e único ainda curso do Brasil sobre esse assunto, né? No IDP. Então, o que a gente tem visto, que é o fenômeno, é a mudança de mentalidade das carreiras jurídicas, né? Que a gente precisa ajudar a criar o ambiente para isso acontecer. Porque nós não fomos formados para pensar a partir de números, né? A partir da organização de dados para tomar decisão. Então a gente vê uma disparidade muito grande, especialmente nas empresas, né? Entre a organização dos dados e informações das outras áreas para o jurídico. Então o jurídico acaba sendo visto como um lugar de problema, de budget baixo, porque ele não tem, né, informações importantes para a gestão como agora é possível. Então veja só, simplesmente são dados estruturados. Você já tem lá um cadastro de quem morreu e um cadastro de quem doou. E é uma pergunta simples, quem morreu e doou? 250 pessoas. Então isso é fraude na veia, não é isso? Mas veja, ninguém nunca fez essa pergunta, é a primeira vez que isso aconteceu, entendeu? Foi um convênio entre o TCU e o TSE para começar, né, e a Receita Federal, tal, que agora eles estão fazendo um cruzamento de dados para conseguir chegar às decisões. Então veja, doadores da mesma empresa, 90 milhões de reais, né, 43 mil pessoas. É o dono que dá lá R$1.000 para cada um, fala, vai lá e doa no seu nome aí R$1.000, entendeu? O sistema já consegue pegar agora quais são as pessoas da mesma empresa, porque aí você cruzou com o banco de dados do Ministério do Trabalho também, certo? Então, o cruzamento de diversas fontes de dados é o que gera também uma informação relevante. Então não é só a informação do judiciário, não é só a informação do TSE, é justamente essa possibilidade que a gente tem hoje de cruzar bancos de dados heterogêneos, que a gente chama, né? E primeiro organizar tudo isso para começar a fazer as correlações. E assim por diante, Bolsa Família, desempregados. Então veja, aqui nós temos mais ou menos 200 mil casos. Quantos doadores são? 50 milhões. Então, qual que é esse trabalho? Você sair de 50 milhões para 200 mil. Então, o seu target ele é mais assertivo. Você consegue, com o número de pessoas que você tem, fazer um trabalho mais efetivo do que você sair catando milho nesse universo todo aí. Não é isso? E aí, qual que é então ali, nós estamos falando de dado estruturado. Tudo isso já está em algum sistema. Aqui agora é a possibilidade de utilização de dados não estruturados. Então, a Receita já está usando redes sociais para identificar sonegadores. Mas veja só, você tem que ter uma pessoa que entende disso, que o cientista de dados hoje, ele é um modelador da informação. Não é necessariamente um matemático, um estatístico. É mais até hoje uma pessoa que entende do negócio do que o matemático. E para isso acontecer, são grupos interdisciplinares, né? Que permite esse resultado. Então alguém que entende de investigação tem que falar, olha, se a pessoa ganha R$1.000, ela pode ter uma foto na Europa. Se ela ganha 2.000, 2, 3.000, 3. Se ela ganha R$1.000, ela pode ter tal bem, se ela ganha 2.000, outro bem, e 3.000, outro bem. Então, a partir do momento que ele fez, né, porque o algoritmo, toda essa questão, nada mais é do que uma receita de bolo que alguém fez numa árvore de problemas. Olha, a situação é essa, né, qual é o padrão, e a partir disso você vai treinar numa base menor, e a hora que a base, né, tá pronta, você vai pegar esse dado não estruturado, transformar em linguagem computacional, e aí você joga o sistema todo e fala, ó, quem ganha R$2.000 pode ter um barco desse? Se ele estiver fora do padrão, é a malha fina. Então assim, a malha fina que antes era só de dados estruturados, agora também passa a utilizar dados não estruturados. Isso ainda não está acontecendo em grande escala, isso aqui está em base de teste, né? Muito disso está sendo feito na mão, mas qual é a tendência? A hora que o modelo vai melhorando, vai ser jogado isso aí para tudo, né? Aqui a mesma coisa lá, ó.
justiça gratuita, e aí a pessoa tinha no Instagram essa foto aqui, num super restaurante e tal, num prato que custa sei lá quanto, e a pessoa pediu justiça gratuita, entendeu? Então, hoje ainda estão buscando na mão lá, né? Só que daqui a pouco tudo isso vai ser automatizado, né? A pessoa pediu justiça gratuita, vamos ver se nas redes sociais tem algo fora do padrão de alguém que pede justiça gratuita. Então, a grande novidade é essa, a gente passar a usar dados não estruturados para tomada de decisão, para organizar isso como dados estruturados, e a partir disso é que a gente vai fazer. Então, veja. Então, o que é ciência de dados, né? Então, por isso que não é que eu não gosto de chamar de jurimetria. Jurimetria é uma das coisas que a ciência de dados pode fazer. Porque não só no judiciário você pode fazer, como a gente viu, TSE e TCU, não tem nada a ver com o judiciário, né? São atividades aí do poder público. Então, predição, informações mais assertivas para tomar decisão. E isso aqui que é importante, ó, informações jurídicas como ativos estratégicos da empresa. Então, aproveitando o Cris mais uma vez, já que ele está aqui, né? Então o que ele descobriu lá? Ele tinha vários processos, por exemplo, de uma cidade que a pessoa, na hora de vender o carro usado da Localiza, não entregava a chave reserva. Então você identificou isso, o jurídico, fala para a empresa, ó, tal cidade não está entregando a chave reserva. E assim por diante. Então, quer dizer, a soma de todos esses atos, né? Porque os problemas não estão no jurídico. Então, qual é a riqueza de você estudar esses problemas e entregar para a gestão da empresa como melhorar o fato gerador, a causa raiz desses problemas? Então, o jurídico vai deixar de ser visto como um lugar de problemas e de budget barato para um lugar que vai trazer ativos estratégicos, informações como ativos estratégicos para tomar a decisão da empresa. E aí o jurídico vai começar a sentar no board, vai participar da reunião, né, de estratégia da empresa. Essa que é a grande transformação. Só que se você não mudar a cultura do jurídico para ele agir dessa maneira, isso também não vai acontecer. Então é passo a passo. Você primeiro organiza os dados, aí você analisa as decisões, aí você usa as ferramentas, né, que pode ser de um fornecedor de vários. Aqui a Thomson Reuters tem diversas ferramentas fantásticas para tudo isso que nós estamos falando também, né? E a partir disso você vai gerar um relatório de informações para a gestão da empresa que vai empoderar e trazer o jurídico aí para uma nova dimensão no dia a dia, né? Então assim, e quais as aplicações práticas aí disso que a gente falou depois que a gente entendeu esses conceitos, né? Então olha só, então eu faço parte de duas empresas, né? Uma é a Future Law, essa parte de educação e consultoria, e a Legal Science, que eu sou o CEO, né, que é uma empresa de ciência de dados. Então, o que a gente faz? Ó? A gente torna simples o complexo. Então, essas duas páginas é bem legal, porque é isso aqui, ó, nós transformamos esse monte de informação que você de longe não vê nada naquilo ali. Uma coisa mais simples e organizada, né? Então, olha só, isso aqui que a gente faz. Então, você pega aquele texto lá, que você não consegue enxergar nada, faz um monte de correlação, aí vira essa maluquice aqui, entendeu? Para sair isso aqui, né? Então, olha só, isso aqui é um dashboard aí da Thomson Reuters aqui também para prestigiar quem nos convidou, né? Então você pega todas essas informações malucas e transforma nisso aqui, ó. Então veja, isso aqui parece simples, mas tem um trabalho gigantesco por trás para chegar nisso aí, entendeu? E de muitas pessoas. Então você olha aqui, por exemplo, ó, no Rio de Janeiro, o que a gestão tem que se preocupar? Com reparo. Isso aqui é um case aí de telecom, né? Mas adianta fazer isso no Paraná? Ter um esforço todo de funcionários e tal para cuidar né, dos problemas do reparo? Não, porque lá não é o problema é no Rio de Janeiro. Talvez é aqui no Ceará, entendeu? Então, a partir desse mapa, você pode entender onde estão os problemas da empresa, onde a gestão da empresa precisa atuar para evitar motivos recorrentes, né? A partir da identificação aí da causa raiz. Então, a gente consegue certificar e melhorar a qualidade dos dados, integrar os dados heterogêneos, reduzir estoque de processo, né? Evitar a entrada de motivos recorrentes e otimizar acordos. Porque também com a jurimetria, se na primeira vara demora 6 meses o processo e na segunda 1 ano, esse já é um indicador que o valor do acordo já é diferente para esses dois casos. Porque quando você gasta de advogado, quando você faz com o dinheiro na sua mão. Então, com essas informações, você consegue também afinar o valor ideal do acordo. E as empresas acabam trabalhando todas em plataforma. Porque uma empresa de acordo precisa ter um parceiro de ciência de dados. Porque ele não vai fazer esse trabalho, não vai desenvolver o robô para fazer isso. Porque o core business dele é outro. Então,
isso gera também um efeito plataforma, que não tem mais concorrente. Todo mundo está trabalhando junto em vários projetos, um com um, outro com outro, né? Então a gente trabalha com a Thomson Reuters, com a Oracle e assim por diante. A Oracle também é parceira da Thomson Reuters em vários projetos. Então esse efeito plataforma, ele é o que de fato tem comandado aí o que a gente tem visto no mercado, né? Então aqui, veja só, se identificou que no Rio de Janeiro, por exemplo, é o maior número de demandas e que a função que mais demanda é a de secretário. Isso aqui não são dados verdadeiros, né? Até para não ter problema com nenhuma... Né? O trabalho é verdadeiro, mas nós mudamos aí para não ter problema. Então veja só, se uma pessoa entra no Reclame Aqui e ela é secretária do Rio de Janeiro, ela tem 97% de chance de entrar na justiça. Então você já vai lá no Reclame Aqui e faz o acordo, entendeu? Então, a partir disso, você consegue extrapolar do jurídico e passar a agir no preventivo, entende? Então, esse tipo de informação muda completamente a forma de trabalhar. Porque é aquela velha história, a jurisprudência dominante, qual é? Ninguém sabe, entendeu? Porque ninguém tem dado. Todo mundo acha melhor ou pior, mas todo mundo acha, ninguém sabe exatamente. Então, a partir desse trabalho, a gente começa a trazer ciência para o direito, né? Então aqui é um mapa, por exemplo, né, desses casos de telecom, juizados especiais, Anatel, onde que estão, né? Então você começa a entender onde estão seus gargalos, os grandes problemas, né? Aqui uma visão integrada de todo esse trabalho, porque um ajuda o outro, né, em todas essas questões. E aqui também, por estado. Então a gente vê, no judiciário é um tipo de resultado. No PROCON é outro, no Reclame Aqui é outro, entendeu? Então você tem as diferentes fontes para você fazer um cruzamento correto de todas essas informações que vão orientar aí a questão da empresa. Então, e aí, olha só algumas coisas aí que a gente começa a ver, né? Por exemplo, alguns prestadores que tem, isso aqui é da área da saúde, é um outro projeto aí. 3 processos em cada 3 meses. Então você fala, poxa, esses prestadores aí, eu preciso descredenciar, eu preciso entender o que está acontecendo, né? Fraude também na área da saúde é muito comum, porque aí você pega o seguinte, por exemplo, vamos imaginar que a gente entendeu o padrão de que todo médico que pede um exame, em média 60% dos pedidos alguém tem alguma coisa. Então, estou falando que é 60%, assim, mas o que é o trabalho aqui de ciência de dados? Primeiro você entender o padrão, certo? Então você entendeu que o padrão é 60%. Então um médico, tudo que ele pede, 20% das pessoas tem alguma coisa. Então isso aí está fora do padrão. É uma malha fina. Então vamos investigar direito essa pessoa. Então você ganha tempo, ganha assertividade no trabalho, né, para orientar a sua equipe a partir dessas questões, né? Aqui também, olha lá. 3 credenciados com 200 processos. O que está acontecendo com esses credenciados? Entendeu? E aqui olhando pelo lado do cliente. 6 beneficiários com mais de 39 processos cada um. Então esse é o agressor contumaz, né? Ou ele é um fraudador, ou ele é um cara que está fazendo isso profissionalmente. Ele fica toda hora entrando para saber o quanto ele vai receber aí da empresa. Que ele sabe que a empresa acaba fazendo acordo, ele sabe que isso pode gerar. Então você começa a identificar todas essas questões, né? Quem é o prestador de serviço que te gera mais problema, quem é o cliente que te gera mais problema e especialmente quem está fora do padrão, né? E tudo isso transformado em algo simples, entendeu? Então você pega toda essa complexidade de informações e de bancos, mas como é que a gente tem que entregar na reunião do board da empresa? Em uma tela, em 2 telas. Não adianta você levar toda essa situação, porque ninguém vai ver, né? Então é isso que é tornar o complexo simples, né? Que é isso aí que a gente faz. E só para terminar aqui, depois vocês podem fazer as perguntas se vocês quiserem, um caso de mapa de risco, né? A gente faz isso para algumas empresas, mas a gente não pode mostrar, então vou mostrar de uma cidade que pode. Porque esse caso, inclusive, a ONU dá um prêmio a cada 15 anos para 30 projetos. E o Fernando, que é da SR, que é o meu sócio da Legal Science, então ele que fez todo esse plano da cidade de Campinas, foi premiado pela ONU, recebeu o selo da ONU de projeto. Então você tem os níveis de progresso de cada item, né? E a partir disso você consegue fazer também um acompanhamento. Então veja, isso aqui eu estou mostrando para vocês, porque como é que as pessoas hoje fazem compliance de empresas sem um mapa de riscos, concorda?
Você sai escrevendo sem saber onde estão suas vulnerabilidades, onde está seu risco? Eu garanto para vocês que 90% faz assim, entendeu? Então a tecnologia agora permite um trabalho diferente. Então vamos primeiro entender onde está o risco com base, né, numa modelagem e utilização de análise de Big Data e inteligência artificial, para a partir desse mapa que é simples, você entender aonde você tem que atuar. E aí você consegue fazer os comparativos. Então lá, o primeiro ciclo 2011, 2013, depois o segundo ciclo 13, 14, entendeu? Então você pega aqui o 2, você saiu de 3,60 para 4,60. Então você consegue mostrar também, olha, nós melhoramos, tá aqui, ó, no trabalho, entendeu? E aí você tem lá todos os 30, né, sub-itens os capítulos e os seus subitens, e você começa a classificar cada uma das atividades, né, do município baseada nesses níveis de 1 a 5, né? E sai aí esse que é um caderno grande, aí depois se vocês quiserem ver, chama Making Smart Cities, que é esse projeto, está disponível, né, esse trabalho aí na internet, inclusive. Então vocês vejam, você pega todo um risco de uma cidade e transforma em dashboard simples que as pessoas conseguem entender e você consegue mapear onde você precisa atuar e começa também a acompanhar ao longo do tempo. Então veja, para um jurídico, para um escritório, departamento, você consegue chegar na reunião e mostrar realmente o seu trabalho, porque você mediu, você está mostrando a evolução, né? Então a gente sempre pega o banco de dados, estruturado e não estruturado, as hipóteses e as perguntas, e depois a gente faz análise, né? Então tem ser humano em todas essas questões. Para análise também, o robô não termina a análise sozinho, ele te dá um monte de dados, mas você precisa de pessoas, né, especialistas para analisar aquelas questões. Então o cientista de dados, ele é um modelador, é o arquiteto, né, que vai criar essa receita de bolo. Então, cada um sabe da sua área, um trabalho com compliance, outro penal, outro civil e etc. Então, cada um. Então, eu tenho um amigo que fez um modelo para pensão. Então, ele pegou quanto custa todas as escolas da região, quanto custa o supermercado da região, quanto custa 20 bancos de dados diferentes. Então, chega lá cliente, ele fala quantos anos você tem seu filho, quantos filhos você tem. Ele fala, sua pensão é 3.720. Entendeu? Com base em estatística, em número. Então ele vai para uma audiência, ele não vai achando que assim que é 3 mil, ele demonstra que é 3 mil e por quê, né? Então dados organizados, eles trazem luz para a discussão, eles mostram de fato como isso pode acontecer, né? E tem outros casos aí também que a gente tem trabalhado bastante, por exemplo, grandes escritórios têm nos procurado para organizar um assunto para levar para o STJ ou para o Supremo, que são dos recursos repetitivos e repercussão geral. Então, você organiza os dados, né, porque hoje a gente sabe que o leading case, uma vez escolhido, aquilo que foi determinado vale para todos os casos. Então, se for escolhido um leading case que não está bem, né, instruído, então o que as empresas querem? Escolhe o meu leading case, ele tem todos os aspectos aqui, mas ele precisa demonstrar, para conseguir ultrapassar a barreira, né, de ser aceito como recurso repetitivo, né, ou repercussão geral, a relevância do tema, quantos processos, onde estão. Então tem muito trabalho desse que é legal também, que a gente faz, que é organizar essas informações para o escritório lá despachar com o ministro e mostrar a relevância do tema. Também a gente presta serviço para fintechs, para saber o risco das pessoas com base no judiciário, porque antes o que era? Você pede um monte de documento, analisa lá, agora você tem todo esse mapa de risco, que você joga as informações e cria um rating da pessoa, que é mais um dentro da cesta que eles já têm, e hoje pode afinar aí o modelo de várias empresas que já fazem esse tipo de situação. Então esse é um pouco do que eu queria falar para vocês aí, e do que a gente faz, e ficamos à disposição, nós temos mais alguns minutos aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta.